Olá, você que é líder da Escola Bíblica Dominical ou líder da área da administração eclesiástica. Eu sou Aparecida Diniz, coordenadora da ADEC, a Área de Desenvolvimento de Educação Cristã da Convenção Batista de Pernambuco. E é com muita alegria e gratidão a Deus que estamos dando início ao terceiro Encontro Pedagógico 2021, 100% online. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro Encontro Pedagógico Capacitando Líderes Multiplicadores. E, conforme programação enviada para o seu e-mail, vamos ouvir a palavra do pastor Edivar Gimenez, secretário-geral da Convenção Batista de Pernambuco. Em seguida, ouviremos o pastor Edivan Tavares, coordenador interino da área de missões estaduais da Convenção Batista de Pernambuco. E, na sequência, teremos uma mensagem musical através da irmã Maria da Silva Santos, membro da Igreja Batista Nova Ilhetas, em Lagoa do Carro. Bom dia, irmãs, bom dia, irmãos. Eu me sinto muito feliz por estar participando desse momento de capacitação promovido pela área de desenvolvimento da educação cristã da Secretaria-Geral da Convenção Batista de Pernambuco. Eu me sinto muito feliz porque nós estamos em meio a uma campanha de missões estaduais. Campanha de missões estaduais que tem como tema Compaixão Eu Tenho. Então, quando nós pensamos nesta campanha com este tema, nós escolhemos este tema porque já imaginávamos que durante o período da campanha estaríamos vivendo um momento de desafio existencial, com muita gente questionando o sentido da existência. Estaríamos vivendo desafios espirituais, com pessoas experimentando a crise na sua fé diante de tantos mortos, de tanta enfermidade. Pessoas que estariam vivendo a experiência da crise econômica, a dificuldade de produção de bens e serviços nesse país durante esse período. Pessoas que estariam vivendo a experiência do desemprego ou da redução da renda pela crise financeira que decorre da crise econômica promovida pela pandemia. Pessoas vivendo conflitos de natureza emocional por ter tantos familiares hospitalizados ou por ter a perda de familiares e amigos que partiram desta vida. Seria um momento muito desafiador. Naquela época, nós imaginávamos que chegaríamos a julho de 2021 com 250 mil mortos, com base na estatística anterior ao período de definição da campanha, e estamos chegando com mais de 500 mil de pessoas mortas. E por isso, essa palavra compaixão, ela precisa ser estudada, precisa ser compreendida e precisa ser praticada pela igreja. E quando eu digo que ela precisa ser praticada, eu incluo, portanto, cada um de vocês, cada uma de vocês que está participando desse evento. Sim, porque quando você decide fazer melhor o seu trabalho usando o seu dom, você vai manifestar compaixão às pessoas, ou estará manifestando compaixão pelas pessoas beneficiárias do seu trabalho. Se o seu dom é na área de administração e você vem aqui se qualificar para atividade administrativa, se o seu dom é na área de ensino e você está aqui se qualificando para ensinar melhor, se o seu dom é na área da comunicação criativa e você está aqui se qualificando para se comunicar melhor com as pessoas, enfim, seja qual o curso que você estiver fazendo nesse dia, seja qual for o seu dom, você estará usando o seu dom, estará usando o seu conhecimento, estará usando o seu tempo, estará usando a sua experiência para manifestar compaixão às pessoas. Você não está aqui se preparando para fazer uma tarefa pela tarefa em si, pelo prazer que a tarefa em si traz. Muito embora nós nos realizamos com as tarefas que nós
exercitamos na nossa caminhada de vida. Mas nós não podemos perder de vista que a nossa tarefa tem uma finalidade. Nós pretendemos abençoar uma organização que depois essa organização tem por finalidade abençoar pessoas. Então, seja de maneira direta, seja de maneira indireta, o nosso trabalho vai abençoar pessoas. E é por isso que nós devemos fazer isso movidos por compaixão. É porque nós queremos ver a nossa igreja, a nossa associação, a nossa convenção abençoando mais a vida das pessoas. É que nós queremos fazer melhor as tarefas necessárias para que a nossa organização faça bem o seu trabalho. Mas no fundo, lá na ponta, o nosso foco, a nossa finalidade é abençoar pessoas, movidos pela compaixão que nós estamos aqui nos qualificando neste evento. Que nós sempre realizemos as tarefas que Deus coloca em nossas mãos, pelos dons espirituais que Ele nos deu, que nós sempre façamos isso movidos pela compaixão. Porque quando nós olhamos a vida e os ensinos de Jesus, nós vamos perceber sempre que Jesus agiu movido por compaixão. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua igreja e que onde você utilizar aquilo que você está aprendendo aqui hoje, na igreja ou fora da igreja, você faça sempre pensando em manifestar compaixão pelas pessoas. Compaixão eu tenho. Batista Pernambucano, você que está presente no terceiro encontro pedagógico 2021. Louvamos a Deus por sua vida. Pastor, missionário, músico, educador, promotor de missões, membro das nossas igrejas batistas. Somos um. Jesus orou na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, para que sejamos um. Estamos nesse processo de unidade. Deus está nos unindo cada dia mais. E o que mais nos une, o que mais impacta o nosso coração, a nossa mente, é a obra missionária. Venhamos e convenhamos que nada na nossa vida cristã nos move mais do que a salvação do perdido, a salvação do pecador que está caído, precisando do Salvador. É o que nos move. Nós somos movidos, o povo de Deus chamado Batista é movido pela compaixão. Porque um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tomou forma de homem, encarnou e viveu aqui entre nós. E ele viu as necessidades das pessoas. E ele viu as multidões e se compadeceu delas, porque eram como ovelhas errantes que não têm pastor. E hoje, nós olhando para as multidões, quando vemos as multidões, sentimos a mesma compaixão de Jesus, porque Jesus está em nós. Os nossos olhos são os olhos de Jesus. Nosso corpo é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então nós temos a mesma compaixão que moveu o Senhor Jesus a vir a esse mundo. Moveu Deus, o nosso Pai, a mandar seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa compaixão, esse amor de Deus está em nós. E nós olhamos para as multidões. E o que vemos? Mesmo que Jesus viu, que elas estão errantes hoje, no século 21, mais do que nunca, errantes como ovelha que não tem pastor, carentes do bom pastor. Por isso, meus irmãos, queridos, irmãs, levantaremos a maior oferta já levantada no campo pernambucano, no estado de Pernambuco, pelos batistas pernambucanos, a maior oferta. O alvo é de 600 mil, é um alvo de fé,
mas nós podemos fazer mais, podemos ultrapassar esse alvo, chegar a uma oferta que cause grande alegria no campo missionário, ao missionário, que vai ver que houve um esforço, que houve um empenho, que o povo de Deus ama missões tanto quanto os missionários amam, tanto quanto os educadores, os pastores, os líderes, os diáconos, tanto quanto amam os líderes, amam também o povo de Deus, as pessoas que estão carentes, andantes, errantes, como ovelhas que não têm pastor, porque nós temos Jesus em nós, o Espírito Santo de Deus que nos move, é compassivo, convence com amor do pecado, do juízo, da justiça e bate a porta para entrar. Esse Espírito Santo que nos faz realizar viagens missionárias, ações sociais no campo missionário, esse Espírito Santo que nos move, que nos vocaciona, que nos chama de servos e servas, de obreiros, de filhos, esse Espírito Santo do qual nós temos o selo, ele é que vai conosco fazer a campanha 2021, está presente entre nós e nós estamos em campanha, porque compaixão eu tenho. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou. Guia-me por teu amor, ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel. De ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em santidade, oh Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Oh, Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso.
Terceiro encontro pedagógico 100% online 2021, capacitando líderes multiplicadores. E para nos ajudar com a reflexão sobre princípios bíblicos multiplicadores, vamos ouvir o pastor Herbert Cordeiro, pastor auxiliar da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem. E atenção, em seguida terão início todos os grupos de interesse. Fique atento e tenha um dia muito abençoado e enriquecedor e que todos os nossos objetivos sejam plenamente alcançados para a honra e glória do nosso Deus. Amém. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco da visão da Igreja Multiplicadora. Nesse encontro pedagógico, queremos compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no coração do povo batista, da nossa convenção, de cada líder, de expansão do reino de Deus, de crescimento do reino de Deus. E o crescimento do reino de Deus não pode ser a conta-gotas. Nós precisamos caminhar, avançar. As pessoas estão precisando demais de conhecer Jesus. Isso não sou eu quem diz, não. Quem diz é o próprio Jesus. Quando ele fala que precisa ir às aldeias porque eles estão como ovelhas que não têm pastor. Cristo sabia da necessidade urgente de levar as boas novas de salvação. Ainda mais nesse tempo que nós estamos passando, tempo de pandemia, tempo de clausura, tempo de ter distanciamento entre as pessoas, não podemos perder nenhuma oportunidade, porque nós não sabemos se aquela pessoa que nós vemos hoje, amanhã estaremos ainda com ela. Nós já tivemos grandes perdas e não podemos nos dar ao luxo de deixar para amanhã o que pode e deve ser feito hoje. Por isso, a visão de Igreja Multiplicadora surgiu no coração da liderança batista com o intuito de fazer que esse trabalho cada dia crescesse de forma exponencial, que nós pudéssemos alcançar cada dia mais pessoas. A partir desse pensamento foi construído toda uma estrutura, todo um material, toda uma série de treinamentos para que líderes fossem preparados e para que esses líderes pudessem preparar os seus liderados, para que as igrejas estivessem prontas para realizar a sua grande missão, que nós chamamos também de a grande comissão. E eu queria até começar por aí porque eu ouvi durante muito tempo essa expressão a grande comissão, e isso não ficava muito claro para mim. Sabia que era evangelizar, mas não era uma coisa muito objetiva, muito perceptível o que seria realmente essa grande comissão. Eu até gosto de usar esta expressão de a grande missão. A missão que Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, deixou para cada um de nós. Pouco tempo antes dele subir aos céus, na frente de todos os discípulos, ele disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até o final dos tempos. Ele nos dá uma garantia, que estará conosco até o final dos tempos. No começo, antes dele dizer, ide fazer discípulo, ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, sendo assim, entretanto, já que eu tenho todo o poder, estou dizendo para vocês, estou dando uma ordem para vocês, vão e façam discípulos. Mas para fazer discípulo implica em ensinar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. Isso não pode ser feito a toque de caixa. Nós precisamos estar preparados a cada dia. Nós precisamos nos preparar. Eu diria até nós precisamos nos encher cada dia mais do poder de transmitir aquilo que Jesus Cristo queria que nós fizéssemos. E este poder não vem
apenas da minha capacitação. A capacitação é algo que Deus promove para que a gente esteja cada vez mais preparado. Mas para me encher de poder, eu preciso estar cheio do Espírito. E Atos 1,8 nos diz: e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha em todo lugar, até no Recife, até em Jaboatão, em Olinda, em Caruaru, em Petrolina, em todo o Pernambuco, em todo o Brasil, em todo o mundo. Precisamos então estar prontos e dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me. E eu quero falar um pouco então para vocês do que se transformou essa visão de igreja multiplicadora. Ela baseada no desejo intenso de cumprir a grande comissão, de avançar em direção às pessoas que estão perdidas, como ovelhas sem pastor. Compaixão eu tenho, nosso tema de missões da campanha 2021. Tem compaixão? Eu fico pensando às vezes nesse tema, se é apenas uma pergunta ou uma afirmação. E penso que para mim é pergunta e afirmação ao mesmo tempo. Porque eu pergunto para mim mesmo: eu tenho compaixão ou apenas pena das pessoas que vão embora? Das que morrem sem Jesus Cristo? Das que matam sem Jesus Cristo? Compaixão eu tenho quando eu percebo que as pessoas estão como ovelhas sem pastor, perdidas, e me movo em direção a elas. Cheios do Espírito Santo, cada dia me enchendo mais do Espírito Santo, aprendendo do Senhor aquilo que Ele quer que eu ensine para as pessoas. Eu quero te convidar então para participar desse legal encontro, onde nós vamos compartilhar um pouco disso. A Igreja Multiplicadora, a estrutura que a Convenção Batista Brasileira prepara, ela realizou algo que para mim era um sonho. Porque eu já sonhava com algo desse jeito, mas faltava um pouco de estrutura, algum material que estivesse pronto, direcionado, com a cara da Igreja Batista. E eles lançam então uma série de livros, a começar pelo livro Igreja Multiplicadora, depois Pequeno Grupo Multiplicador, depois Relacionamento Discipulador, transformando membros e líderes. São tantos livros, tanto material que a gente pode usar de apoio para que estejamos prontos para realizar a grande obra. Mas o que realmente é a Igreja Multiplicadora? A Igreja Multiplicadora, eu poderia definir assim: é a visão de multiplicação intencional, guarde aí essa palavra, a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios para a igreja multiplicar, princípios bíblicos para crescimento da igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. A Igreja Multiplicadora, então, é algo intencional, utilizando princípios bíblicos, visando o crescimento da igreja local. E essa palavra intencional, eu acho que é a chave de toda essa estratégia de crescimento. A palavra intencional nos mostra que nós não podemos deixar que as coisas aconteçam por acaso, ou que as coisas andem na inércia. Nós precisamos ser o motor que move tudo isso. Precisamos ter intenção. E a Igreja Multiplicadora se baseia na intencionalidade que os discípulos de Cristo precisam ter para fazer cumprir a grande comissão. São 5 princípios: oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. E claro, temos que começar sempre a partir da oração. A oração nos abastece, recarrega as nossas baterias para realizar a obra. Assim como Jesus Cristo fazia. Você vai ver no texto bíblico que ele está sempre se afastando para orar, investindo tempo em oração. Mesmo quando seus discípulos dormiam, ele estava orando. Ele voltava, estava orando. Antes de ir ao mar, de caminhar sobre as águas, ele orava. Antes de convidar seus discípulos, ele orava. Então, a oração é um exemplo que Jesus Cristo nos dá de que devemos fazer para cumprir a grande comissão. Mas o que é mesmo o centro desta grande comissão? É o ir? É o fazer discípulos? É ensinar todas as coisas? É batizar? Eu diria que o centro da grande comissão é o fazer discípulos. Porque fazer discípulos já exige de você ensinar todas as coisas. E o fazer discípulos não é
dar uma aula, fazer uma palestra, fazer uma pregação. É caminhar juntos. É seguir o mesmo caminho que o nosso Cristo realizou. Enquanto andava, fazia discípulos. Enquanto caminhava, fazia discípulos. Enquanto o tempo passava, ele andava com aqueles aos quais ele chamava de meus discípulos. O centro da grande comissão, então, é fazer discípulos. Mas para fazer discípulos, nós precisamos também nos mover em direção a eles. Não podemos ficar esperando que eles venham até nós. Precisamos nos mover. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Eu sou 100% apaixonado por missões. Isso precisa ficar bem claro. Seja em outro país, seja nos lugares mais longínquos do nosso país, seja no estado de Pernambuco, seja na região metropolitana, mas eu me preocupo muito, queridos, é com o meu vizinho. E eu queria também despertar em você o desejo de evangelizar e fazer discípulos da sua vizinhança, do seu vizinho, do seu amigo, do seu filho, do seu pai, do seu irmão. Estes dias, tem um livro do pastor Anderson Queiroz que fala sobre a mãe de Jesus. E pensando como evangelizar a mãe de um amigo nosso, de um irmão nosso, que participa de um pequeno grupo, ele achou a grande sacada de utilizar este livro para se aproximar dela com a palavra de Deus e poder compartilhar, já que para ela, por exemplo, a Maria tem uma importância muito grande. Sem desfazer de Maria, podemos apresentar que Jesus Cristo é aquele que tem poder para realizar todas as coisas. Foi legal ser a mãe de Jesus. Foi importante. Não tenho a menor dúvida de que ela é aquela mulher que Deus escolheu como uma abençoada para trazer o filho dele ao mundo. Mas precisamos entender e explicar às pessoas e ensinar às pessoas que Jesus Cristo é quem tem o poder. Ele é quem pode realizar a grande obra. Podemos encontrar caminhos para ultrapassar barreiras de relacionamentos em propagar o Evangelho. Mas nós vamos andar um pouco mais para a gente poder entender. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Intencionalidade é muito importante. Segunda coisa que eu quero que você entenda. Se importe com o seu vizinho. Se importe com a sua família, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você conhece. Tendo compaixão delas e não deixando que elas se percam sem conhecer a palavra de Deus. Se importe. É assim que o missionário faz. Quando ele vai para o campo, a primeira coisa que ele faz é criar relacionamentos com as pessoas. E a partir daí, abrindo oportunidades válidas de compartilhar o Evangelho e de fazer discípulos. Dentro da visão da igreja multiplicadora, nós temos uma estrutura bem legal. Primeiro, faça amizades. Segundo, convide essas pessoas para estudar um pouco da palavra de Deus. Eu gosto até de te dizer, não convide elas direto para, olha, eu quero fazer um discipulado com você. Você pode ser mais suave e dizer assim, eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante que eu tenho lido na Bíblia Sagrada. Naquele livro que todas as pessoas admiram. E é uma grande oportunidade de você abrir este espaço através de um relacionamento discipulador. Vamos explicar já um pouco mais sobre relacionamento discipulador. Mas resumindo, é uma caminhada de evangelização e de formação de um discípulo de Cristo. À medida que você aumenta este número, você pode criar pequeno grupo, e eu digo mais, pequeno grupo multiplicador. A partir daí, você pode juntar um número maior de pessoas e realizar encontros, em ensinar a palavra, em realizar relacionamentos, sempre com a intencionalidade de promover o crescimento do indivíduo ao lado de Cristo, para que ele possa, conhecendo Jesus, tomar uma decisão a favor de Jesus, convidando ele para ser o seu Salvador. Mas dentro da igreja, você pode também, a partir da igreja, criar um grupo pequeno. Dentro do grupo pequeno, criar relacionamentos discipuladores. Pode conhecer outras pessoas dentro do pequeno grupo. Pode trazer pessoas para o pequeno grupo. De várias formas você pode juntar todas essas estratégias.
seja através da igreja de um visitante que você leva ao pequeno grupo, que você cria relacionamento discipulador, seja da amizade que você traz para a igreja ou para o pequeno grupo, ou diretamente para um relacionamento discipulador. A igreja multiplicadora se preocupa com o fazer discípulo como algo central. E fazer discípulo exige um pouco mais do que apenas evangelizar. E quando eu digo apenas evangelizar, não estou desvalorizando ou tirando a validade da evangelização. Eu quero dizer que isso é diferente de fazer discípulo. Evangelizar e discipular são duas coisas diferentes. Você pode discipular evangelizando, mas pode evangelizar discipulando. E você pode apenas evangelizar. E o que é evangelizar? É compartilhar o evangelho, é ensinar, é propagar, é pregar. Mas mais do que isso, você precisa caminhar com alguém, fazendo uma evangelização discipuladora. Ou seja, na mesma pegada, na mesma caminhada, você ensina as boas novas de salvação, e caminha com ele, mesmo após ele ter dito, eu quero Jesus como meu Salvador. Você pode e deve caminhar com ele ainda mais, porque ele nos disse, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensinando eles a obedecer, não é apenas saber. Para isso exige uma caminhada. É preciso que você dedique parte do seu tempo para ele. É preciso que haja disposição. Mas eu quero dizer para vocês que aquilo não foi um se você quiser faça discípulos. Foi uma ordem, foi uma determinação do Senhor. Portanto, ir e fazer discípulos. Então a nossa obrigação é muito mais do que evangelizar. Era ensinar de forma válida o evangelho, mas caminhar com a pessoa, no sentido de torná-la um discípulo de Jesus Cristo. E eu te digo ainda mais, torná-lo um discípulo multiplicador, ou seja, um discípulo que quer ensinar a outras pessoas. Como tudo isso começa? Você cria relacionamentos intencionais. Pode buscar pessoas que você intencionalmente gostaria de que elas fossem discípulos de Cristo. Já pensou em fazer isso com seu filho? Em ter uma caminhada? Em ter uma série de estudos? Estudar a Bíblia com ele? Sentar? Mostrar a ele como Jesus fazia? E vivenciar. E isso é muito importante. Aliás, no relacionamento discipulador, o meu testemunho se torna muito mais relevante. Porque o caminho e a pessoa está vendo como eu me porto, como eu ajo, como eu realizo as coisas, e ela também vai imitar aquilo que eu faço. Por isso, o relacionamento discipulador nos ajuda também a crescer muito mais, dado a responsabilidade que nós assumimos. Embora saibamos que somos pecadores. E quando eu errar, eu vou mostrar para ele, olha, eu errei. Eu vi que eu errei. Você sabe que eu errei. Mas eu tenho um Salvador no céu, que está olhando para mim e que me perdoa. Eu estou arrependido do meu erro. Para que ele saiba que ele também pode errar, mas que ele está com Jesus, aquele que já pagou o preço do pecado. O relacionamento discipulador é algo, então, muito mais profundo do que ensinar o Evangelho, é caminhar. O relacionamento discipulador é um relacionamento intencional, onde nós queremos que este discípulo que nós estamos ensinando seja capaz de ensinar a outras pessoas. E vocês já sabem, o melhor evangelista é aquele recém-convertido. Ele está louco para compartilhar o que Jesus fez na vida dele. Ele só conhece pessoas lá de fora. Tem um grande campo. Por isso, caminhar logo no primeiro momento da conversão, ou logo que você conhece a pessoa, e que abre uma oportunidade válida para compartilhar o Evangelho, seguir com ela no discipulado, faz toda a diferença. E o centro da igreja multiplicadora, da visão da igreja multiplicadora, é fazer discípulos. Discípulos multiplicadores. Se não fosse pela multiplicação, o Evangelho não teria chegado aqui. Paulo sai e encontra Silas, Paulo vai e encontra Timóteo, Paulo vai caminhando até Roma, onde também faz discípulos, onde também ensina o Evangelho. Precisamos focar nisto. A formação do discípulo depende da nossa dedicação. A evangelização discipuladora, então, é composta por chamar, agregar e aperfeiçoar. Chamar porque nós vamos em busca. Nós é que escolhemos, nós é que chamamos. E criamos oportunidades válidas para que a pessoa comece a aceitar
o ensino da palavra. Trazemos ele para o seio da igreja, para o pequeno grupo, para que ele se sinta num ambiente mais acolhedor. Quebre muitas vezes a barreira de não ir numa igreja evangélica. Se você traz ao pequeno grupo, ele conhece algumas pessoas. Nesta sexta-feira passada, nós realizamos um encontro de pequeno grupo aqui em Piedade, com o intuito direcionado para um casal que conhece o Evangelho, mas não tem a sua decisão clara por Jesus como seu Senhor e Salvador. Todo o grupo estará preparado para acolhê-lo, para recebê-lo, para afirmar a possibilidade de que eles possam receber Jesus como seu Salvador. Nesta sexta-feira nós vamos realizar encontro para que essas pessoas, esse casal, possam então, depois de ser chamados, serem agregados ao pequeno grupo. Depois disso, vamos focar ainda mais nesta caminhada discipular, a fim de prepará-los para ser um discípulo multiplicador. E às vezes a gente fica até pensando, mas onde eu vou arranjar pessoas? Quem são essas pessoas? A Junta de Missões criou também um cartãozinho, onde o título é Ore para que Deus prepare o coração das pessoas, para que Deus crie oportunidades válidas, para que Deus nos prepare para compartilhar o Evangelho. Você pode escrever lá o nome de 5 pessoas e vai orando por eles. Depois você diz a eles que está orando, olha, estou orando por você. Procura motivos para ligar a tua oração com a vida dele. Se não tiver nenhum motivo, diz assim, no meu coração eu senti a vontade de orar por você. Não tenha dúvida, isso vai abrir alguma porta para que você compartilhe o Evangelho de forma válida. Eu já fiz várias vezes isso. Deus foi me mostrando. Eu me lembro quando eu comecei a plantação da igreja aqui em Piedade, há 2 anos atrás, meu cartãozinho estava lá. E eu orava por uma lista de nomes e Deus foi colocando, já não cabia mais no cartãozinho, fui para uma folha maior. Nomes que Deus foi colocando no meu coração, eu orava, Deus colocava nomes no meu coração e a partir daí essas pessoas começaram realmente a chegar. Começamos a ter oportunidades válidas para convidá-lo para conhecer melhor o Evangelho e outros para convidá-los a participar como crentes que já eram, mas estavam distantes da igreja ou por algum motivo estavam se aproximando do bairro para que estivesse conosco na igreja, engrossando as fileiras para levarmos o Evangelho. Hoje a nossa igreja já está no 2º ano, crescendo cada dia, desenvolvendo-se a cada dia, com o Ministério Infantil já funcionando, o Ministério de Compaixão e Graça já funcionando. A EBD começa agora nos próximos dias. Treinamento para discipulado, treinamento para líder de pequeno grupo. Começamos com um pequeno grupo na minha casa, convidando uma pessoa, um casal. E a partir daí, outras pessoas foram se agregando. Amigos foram indicando pessoas que a gente podia ter relacionamentos discipuladores. E as pessoas foram chegando. Tivemos conversões. Estamos planejando para o mês de setembro o primeiro batismo, os primeiros batismos já na nossa igreja. É preciso então que a gente tenha um foco. Anota o nome das pessoas que você sonha em convidá-las para participar contigo de um pequeno grupo e um relacionamento discipulador, a fim de ganhar outras pessoas para Cristo e multiplicar o reino. Já pensou se cada um de nós faz isso? Se na minha casa sou eu, minha esposa, 2 filhos e minha irmã. Se cada um de nós trazemos uma pessoa, em 1 ano, nós já temos 10 pessoas caminhando conosco. Foi assim o pequeno grupo. Convidando umas pessoas. E às vezes, um novo, que nem convertido ainda era, indicava outra pessoa. E assim, já temos quase 40 pessoas participando da nossa igreja. É preciso que a gente realmente se disponha a realizar isso. Mas deixa eu te explicar também um pouco sobre o que é pequeno grupo. Pequeno grupo é um pequeno grupo de pessoas, já está dizendo, pequeno grupo, que se reúne regularmente para glorificar a Deus por meio de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Alguns chamam de células, outros de pequeno grupo. Na Igreja Batista temos o costume de chamar de pequenos grupos. Os pequenos grupos, então, são pessoas que se reúnem regularmente e aí você pode ter um grupo de pessoas já prontas para receber os não crentes, já prontas para receber o visitante,
de forma a querer acolhê-los, de forma a querer trazer eles para perto. Assim como Atos 2 nos diz, e caíam na simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Precisamos ter um coração acolhedor, um coração receptivo, para ganhar pessoas, para trazer pessoas, para receber todo tipo de pessoa. Não podemos fazer escolha, não. Eu sempre disse, eu me lembro, quando estávamos na plantação da Igreja da Lagoa, junto com o pastor Miguel, nós conversávamos muito sobre quem vai chegar aqui na nossa igreja. E o lema era, todo que quiser vir será bem-vindo. Todo aquele que chegar aqui, nós não o rejeitaremos. Porque nós não sabemos o que Deus quer fazer com aquela pessoa. Nós não sabemos o quanto Deus já preparou aquela pessoa para estar conosco, para caminhar conosco. Precisamos então estar prontos para acolher. E o pequeno grupo é um lugar excelente para isso. Não apenas para acolher, mas para desenvolver. O pequeno grupo é o local ideal para que a gente agregue, crie relacionamentos, que a gente interceda pela pessoa, que a gente zele pela pessoa, que a gente ensine o Evangelho, que a gente desenvolva essa pessoa e até que a gente peça uma prestação de contas. E aí tem gente que se assusta. Outro dia, conversando com alguns irmãos, teve um deles que disse, mas como é essa história de prestação de contas? Eu agora vou cobrar do cara se ele está fazendo? É isso mesmo. Mas com amor, né, querido? Com muito carinho. Compartilhe o texto da palavra. Depois pergunta, leu, gostou? O que é que você achou? Tem alguma dúvida? Depois de um certo relacionamento, ele começa também a compartilhar com você alguns problemas, talvez alguns pecados. E você pode orientá-lo, e você pode dirigi-lo para que ele possa entender qual a vontade de Deus para a vida dele. O relacionamento discipulador, o pequeno grupo, nos ajuda a desenvolver todo este potencial que as pessoas têm para servir ao Senhor. Desde a descoberta dos seus dons, o envio para realizar a obra dentro daquilo que Deus lhe dá de dom, para envolver-se com a igreja. Nessa minha caminhada de mais de 10 anos com pequenos grupos, já vi de tudo, queridos. Já vi Deus realizar milagres maravilhosos. Já vi pessoas serem transformadas. Já vi pessoas serem resgatadas. Já vi pessoas que estavam frias, pacíficas. O mundo passava e o tempo passava. E agora vibram liderando um grupo. E agora vibram favorecendo o acesso às pessoas, ajudando a acolhê-las. A visão da igreja multiplicadora precisa estar, então, conectada com o desejo de ganhar pessoas, cada dia mais pessoas para Cristo. Mas há algo que é necessário para que a gente possa desenvolver ainda mais a igreja. Vou tomar minha água aqui e fazer a propaganda da igreja Viva, em Piedade. Já pensou em dar um presentezinho desse? Alguma coisa de lembrança que a pessoa bota lá na sua mesa e fica lendo, lembrando, eita, ganhei essa caneca tão bonitinha lá da Igreja Viva. E vai convidando. Dizem que a gente deve convidar a pessoa até 8 vezes até que ela vá ao pequeno grupo. Eu conheço pessoas que nós chamamos várias vezes. Várias vezes. Hoje nem precisa chamar, é a primeira a chegar. Ainda cobra que todo mundo esteja na hora. É intencionalidade, é desejo de alcançar as pessoas. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos também formar líderes. Eu digo que a escola bíblica dominical, outra paixão minha, escola bíblica é fazer missões dentro da própria igreja. Não apenas a pregação do pastor. Eu sou pastor, a gente ama pregar. A gente ama falar do Evangelho, falar que Jesus Cristo salva, que Ele transforma lá no púlpito. Mas sentar numa sala, estudar o Evangelho, poder fazer perguntas ao professor, é sensacional. Durante a pregação não dá para as pessoas ficarem perguntando. Mas dentro da sala de aula, um lugar excelente para isso. O relacionamento discipulador, aliás, sobre o relacionamento discipulador, a gente podia ter um grande encontro à parte, né?
Acho que um dia de palestra, pelo menos umas 4 horas de palestra, dá para a gente falar um pouco mais só sobre relacionamento discipulador. Vale a pena. Vale a pena também ter um dia para falar sobre formação de líderes, sobre plantação de igreja, sobre oração, sobre compaixão e graça. Preciso que a gente invista tempo nisso. Separa um tempo teu para isso. Vale a pena. Mas deixa eu te falar, formação de líderes é importante porque é preciso que você tenha pessoas que, por exemplo, no pequeno grupo, assumam a liderança de um grupo. Pessoas que assumam a liderança do ministério de evangelismo da sua igreja. É preciso que a gente crie estrutura para que essas pessoas possam crescer. E para isso, a gente, biblicamente, entende que é preciso ter alguns passos interessantes. Na Igreja Batista Emanuel, onde também sou pastor auxiliar do Ministério de Famílias, nós temos uma sala da Escola Bíblica para líderes, para a formação de líderes de pequeno grupo, para a formação de supervisores. É a próxima turma que nós vamos ter. Estamos terminando agora a formação de líderes e a próxima turma será de formação de supervisores. Porque precisa avançar. Se você tem na sua escola bíblica uma sala para formar líderes, você está preparando a própria escola bíblica para receber novos professores. Você está preparando a igreja para expandir-se. Às vezes só podemos fazer o trabalho porque não temos quem esteja à frente. Precisamos então ter um batalhão de líderes prontos para assumir aquilo que for necessário. E quando a gente falar em plantação de igreja, eu preciso que líderes vá com ele. Se vai um pastor, se vai um seminarista, se vai um diácono, se vai alguém que Deus colocou no coração para iniciar uma plantação de igreja, precisamos ter líderes que o acompanhem, precisamos ter líderes que o apoiem, para que esse trabalho seja realizado com qualidade, com desenvoltura. Precisamos preparar. Jesus Cristo dá dons às pessoas. Uns dons de mestre, de evangelista, de pastores, tudo isso para aperfeiçoamento do reino de Deus. Aperfeiçoando os santos, aperfeiçoa o reino aqui na terra. Para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos nos preparar. Líderes bem formados fazem toda a diferença. Por exemplo, Jesus Cristo fazia a vontade do Pai. Um líder que se preza precisa ser ensinado que o que ele faz não é a vontade dele, mas é a vontade do nosso Pai do céu. Para ser líder, precisa se deixar liderar por Jesus Cristo. Saber que a ordem é dele. Nós somos discípulos de Jesus. Aliás, o discípulo não é meu. É bom que fique claro. É de Jesus Cristo. Eu devo ensiná-lo a ser discípulo de Cristo. Eu devo caminhar com ele, fazendo dele um discípulo de Cristo. Às vezes até usamos a expressão meu discípulo. Mas é bom que fique claro. Ele é discípulo de Cristo. Minha responsabilidade é de fazer a vontade do Pai. Preciso entender como líder que eu preciso ser sempre ensinável. Precisamos identificar pessoas também com essas capacidades. Porque para ser líder, primeiro precisa ser servo, precisa ser ensinável, todo o tempo. Sabe qual é o principal papel de um líder? É formar outro líder. Porque assim, discípulo forma discípulo, líder forma líder. Precisamos ter foco nisto, entender que eu só posso fazer um discípulo se eu for discípulo. Eu só posso fazer um líder se eu for um líder. Preciso entender isso. Precisamos entender também que o trabalho da gente para se multiplicar precisa ser dividido com outras pessoas, entregue a outros. Se eu quiser fazer tudo só, a igreja vai ficar muito focada em mim, centrada em mim. E não é isso que Deus quer. Eu sou administrador de empresas e aprendi desde muito cedo que eu só posso passar para uma função mais elevada. Eu só posso subir do meu cargo se eu tiver pessoas preparadas para assumir o meu lugar. Tem gente que às vezes sai com medo. A minha alegria, queridos, é ver vocês muito melhores do que eu. A minha alegria é ver vocês ensinando como fazer discípulos. Ensinando como multiplicar a igreja. Como multiplicar discípulos. Ensinando como agir dentro dos princípios bíblicos de uma igreja multiplicadora. Sabe o que Jetro, o sogro de Moisés, fez com ele?
sentou com Moisés: Moisés, você é um líder, mas você precisa entender que não é bom que esse trabalho seja feito só por você. Você se cansa e o povo também. Levanta líderes de 50, de 10, de 1000, para que caminhem contigo, para que eles possam desenvolver esse trabalho. E os casos mais difíceis traz até você. A ideia da multiplicação do alcance que precisa ser feito do reino de Deus. Eu preciso ter, então, 10 pequenos grupos. Eu preciso de 10 líderes. Como é que eu multiplico esses pequenos grupos? Se eu multiplicar o número de líderes. Pequeno grupo sem líder para multiplicar não consegue realizar a sua grande tarefa de multiplicar, ganhando mais pessoas para Cristo. Mas precisamos identificar líderes ou potenciais líderes. Sabe uma coisa que é um grande erro? É que às vezes nós ficamos dizendo: na minha igreja não tem ninguém. Não tenho nenhum líder pronto. Não tem ninguém que eu possa entregar o trabalho, que eu possa dividir com ele o meu trabalho, multiplicando assim o alcance da igreja. Eu me lembro um dia que fui ao primeiro Multiplique, lá em Curitiba, lá na Igreja Batista de Bacaxeri. Muito enxerido, sentei na primeira fila. Eu sempre gostei de ficar na frente, para ver mais de perto, para entender melhor. Estava livre a primeira fila, eu sento ali na frente. Daqui a pouco começa a chegar outras pessoas, senta do meu lado um caba de 1,90 m, senta do meu lado outro lá, senta outro. Daqui a pouco começa a encher ali de pessoas. E eu vi o pastor Márcio Tunala falando que precisamos de mais líderes para multiplicar. E aí o pensamento falou pela boca. E eu disse: onde eu vou arranjar líderes para isso? Lá na igreja não tem mais líderes. Do meu lado estava aquele homem que eu falei de 1,80 m. Era o pastor Roberto Silvado. Olhou para mim e disse: treine, prepare líderes. Todos podem ser líderes. Precisa ser treinado. Alguns vêm com dom. Alguns, por ter o dom da liderança, mais rapidamente desenvolvem o trabalho. Mas você que é responsável por fazer isso. Paz, aquilo ficou na minha cabeça, não parou de mexer. Mas é preciso que a gente esteja pronto, como líder, para formar outros líderes. Ele tinha razão. Nós chegamos a 40 pequenos grupos. 40 pequenos grupos na mesma igreja. Tudo isso porque nós focamos em formar líderes, desenvolver líderes, identificar líderes. Ora também, precisa orar antes de convidar alguém. Você começa a ver características nele. Alguém que se interessa, alguém que cumpre o horário, alguém que estuda o material, alguém que se importa com quem não veio, que gosta de pessoas. Aliás, não é apenas gostar, né? Porque Jesus Cristo disse que o primeiro mandamento era amar o Pai e o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Precisamos então, amando as pessoas, nos importar com elas. E um líder se importa com pessoas. Porque nós não fomos chamados para ser líder de máquinas, de computadores, de celulares, de uma indústria. Nós fomos chamados para ser líder de pessoas. Jesus Cristo nos convoca a liderar pessoas. O conselho de Jetro foi muito interessante. Veja o que é que ele diz. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, confiáveis e que repudiem a desonestidade. Está lá em Êxodo 18 e 21. Está lá em Timóteo também, ensinando como devem ser os líderes. Precisamos focar. Mas eu não tenho ninguém com essas características. Trabalha deles, investe teu tempo, foca no discipulado, no relacionamento discipulador. E o relacionamento discipulador não é apenas o evangelístico, não. Se eu foco num líder, em formar um líder, eu preciso caminhar com ele. Se você é líder de pequeno grupo, você pode fazer o seguinte. Convida alguém para ser teu co-líder. Caminha com ele. Vai ensinando a ele todas as coisas que você realiza no pequeno grupo. Vai dividindo a tarefa com ele. Primeiro você faz, ele observa. Depois você faz, ele te ajuda. Depois ele faz, você ajuda ele. Finalmente ele faz e você só observa. E aí é a hora de multiplicar. Você já tem um líder pronto. Vai para outro grupo. Faz uma multiplicação. Gera um novo grupo. Às vezes tem gente, e eu te digo às vezes, dói um pouco multiplicar, separar-se daquele grupo. Mas pode ter certeza, eu já participei de mais de 10 pequenos grupos. Me tornei amigo de todos eles.
Me tornei querido de todos eles. E eles se tornaram meus queridos. Essa caminhada de multiplicação só aumenta o nosso relacionamento. A quantidade de pessoas que nós amamos. A quantidade de pessoas que nós ajudamos a fazer deles um discípulo de Jesus Cristo. Homens capazes de realizar a obra de Deus precisam ser treinados por nós. O processo de formação de líderes importa em que eles tenham a visão de Deus para o reino, para os homens, para a igreja. Que tenham vida devocional, que tenham compreensão da missão de Deus, que colaborem com a missão de Deus, que influenciem outras pessoas, que tenham a visão de multiplicação. Ah, mas eu não tenho ninguém assim. Forme. Eu vi pastor Silvado naquele dia, nunca mais eu esqueci disso e tenho focado nisso. Muitas vezes ele nem está percebendo que você está treinando, até o momento que você diz, chegou a tua vez, vem me ajudar, faz que eu te acompanhe. Você cria as situações para que ele possa estar à frente do trabalho. Se você caminha com ele, se você compartilha a visão, se você compartilha com ele a necessidade de estudar a palavra de Deus, de fazer seu tempo devocional, se ele consegue entender a missão de Deus, se ele já aprendeu a colaborar com a missão de Deus, ele vai começar a influenciar outras pessoas, porque ele também recebeu a visão da igreja multiplicadora. Eu queria então, meus irmãos, felizmente encerrar agora, mas eu queria então compartilhar com vocês a importância de ter uma visão de multiplicação, a importância de ter uma visão de uma igreja que multiplica, de uma igreja que intencionalmente busca fazer discípulos. Isso é possível. Pastores, líderes, dirigentes de escola bíblica, professores de escola bíblicas, meus irmãos, levem para a sua igreja esta visão de desenvolver líderes dentro da própria igreja. Na escola bíblica, por exemplo, ter uma classe de formação de líderes. Na escola bíblica, ter uma classe de preparação e desenvolvimento de discipuladores. De preparação desses homens para realizar a obra que o Senhor colocou como responsabilidade da igreja. E lembre-se que a igreja somos nós. Sou eu e você. A igreja não é o pastor. A igreja não são os diáconos. Não são os professores. A igreja somos todos nós. Precisamos estar focados e entendendo o que Deus quer para nossas vidas. O tempo é curto, mas eu acho que deu para a gente compartilhar um pouco com vocês. Se vocês tiverem interesse em adquirir os livros, no site da Junta de Missões Nacionais, você vai encontrar toda a série de livros de Igreja Multiplicadora. São muitos. São muitos livros, excelentes livros. Eu aconselho, compra, lê, estuda. Nós temos material também para discipulado, material pronto da própria junta, material simples, que não dá tempo da gente falar, mas vários níveis de discipulado. Lembre-se, nós fomos chamados, convocados, porque o Mestre, o nosso discipulador, Jesus Cristo, disse, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações. Mas não esqueça, ele continuou dizendo, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e estarei convosco até o final dos tempos. Não podemos esquecer isso. Que Deus possa nos abençoar, que Deus nos dê a visão de multiplicação, para que a igreja chegue onde as pessoas estão, a palavra de Deus chegue até elas, para que a gente se mova em direção àquelas pessoas que estão perdidas. Compaixão eu tenho e não posso cruzar os meus braços. Preciso ir e levar não apenas alimento, não apenas oração. Eu preciso levar a palavra de Deus, salvadora e redentora, para transformar aquela pessoa num discípulo de Cristo. Que Deus te abençoe